Olá, assinante da TV Destaque, retornando com o programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Hoje entrevistamos o Dr. Rodrigo Prates, que está nos dando importantes esclarecimentos a respeito da negativação indevida nas relações de consumo. Dr. Rodrigo, finalizando o primeiro bloco, tínhamos deixado uma perguntinha aberta. Como é que fica a situação do consumidor depois dele entrar com o processo, depois que ele já esgotou toda aquela via amigável para resolver o problema? O nome dele continua no Serasa, continua no SPC, ele está com processo de enganamento, existe uma saída rápida para ele provisoriamente resolver o problema ou não? Como é que fica isso? Gostaria que se esclarecesse ao nosso telespectador. Bom, num primeiro momento, finalizou a via administrativa, ele procure um advogado da confiança dele ou a Defensoria Pública, dependendo da renda, ou até mesmo o Sejusc, embora seja muito importante o advogado no Sejusc. Você que está nos ouvindo, a profissão da advocacia é essencial em qualquer solução de problema. Você foi, então, até um colega advogado, entrou com essa ação judicial para contestar esses débitos. É o primeiro momento, o primeiro passo. E nós, advogados, usamos um artifício chamado tutela antecipada, para que, então, o judiciário, o poder judiciário, o juiz, o magistrado, ele, de uma forma liminar, de uma forma rápida, solicite, então, a retirada do nome do consumidor junto aos cadastros de inadimplentes. Lembrando a você, SPC, Serasa ou tabelião de protesto. Mas nem sempre é fácil. Por isso que, muitas vezes, o judiciário exige que se consigne esse valor em juízo mediante um depósito judicial. Particularmente nas relações de consumo, vi poucas vezes, mas já vi, como pré-requisito, como essencial para que seja retirado. Depósito judicial junto ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica, e aí nós, advogados, já temos a habilidade de fazer a guia para que aquele valor fique em juízo até que seja discutido a legalidade ou não da negativação e até mesmo da dívida, porque a negativação é consequência de uma dívida. Ela ocorreu, então nesse processo judicial é necessário que se desconstitua essa dívida, para que somente depois seja então retirada essa negativação indevida. Se a ação for, se ela for indevida mesmo. Exatamente. Às vezes o consumidor alega que é indevida e não é, né? Principalmente quando a gente tem fusões de bancos. Então, quem tinha contas no banco Unibanco, por exemplo, hoje não é mais Unibanco. E se a negativação é de Unibanco, e quem comprou a carteira é outro, e o nome da negativação é diferente, o consumidor se perde se é realmente aquela dívida ou não. Então, tem que verificar primeiro os requisitos da ação, para verificar se é cabível ou não a inexigibilidade da dívida. É interessante essa colocação que você fez, que nós tivemos aqui recentemente o Reginaldo Sena, do IDECOM, né, Clóvis? E ele tratou desse assunto, o Banco do Brasil e uma securitizadora que compra os créditos. Então, o consumidor recebe uma cobrança de um lugar que ele nunca ouviu falar e às vezes até é devido. Ele fez uma colocação interessante sobre isso. Eu vou te pedir para fazer duas colocações aqui. Uma com relação à indenização, se ela é cabível, se o nosso judiciário, se ele é generoso, digamos assim, porque, veja, a ideia da negativação, da indenização, aliás, é uma ideia pedagógica, né? Pedir para você colocar isso. Ou então, deveria se ser. ele atinge esse nível de conscientização do fornecedor. Só que eu vou pedir, antes disso, para você trazer uma explanaçãozinha para os nossos fornecedores com relação à prova disso. Porque, veja, como é que você vai provar que não deve? Então, é importante que o nosso fornecedor saiba como é que funciona a prova nessa relação de consumo, até para que ele tenha um pouco mais de cuidado. Porque quando a gente fala dos mega empresários, né, dos grandes fornecedores, talvez, como o Clóvis colocou, seja interessante deixar negativar e depois resolver. Mas, às vezes, eu tenho o pequeno. E para o pequeno, às vezes, a indenização é complicada. Então, para que ele saiba como é que funciona a questão da prova e os valores da indenização. Explica um pouco para a gente sobre isso. Mas, Rosana, essas duas perguntas são as perguntas de 1 milhão cada. É que todo mundo quer saber. Aliás, que o cliente já procura o escritório perguntando quanto vai ganhar de dano moral. É assim que funciona. E a maior não quer nem saber do nome sujo. Ele quer saber do dano moral. Na verdade, muitos, ao invés de ficarem tristes com a negativação, que é o que ocorre, que eu imagino que foi o que aconteceu no seu caso, certeza. A pessoa às vezes se sente premiada, porque ele vê no filme, tem R$1 milhão de indenização, né? É isso mesmo. E ele acha que vai ficar rico. Só Há uma ficção.
É uma ficção. Vamos falar da prova primeiro, porque o dano moral é o que instiga mais, é o que move, dinheiro move a sociedade. Com relação à prova, se nós estamos em uma relação de consumo, é direito base do consumidor, a inversão do ônus da prova. Quando nós tivermos duas situações, a verossimilhança, quer dizer, uma situação que aparentemente é verdadeira, ou então quando for pobre o consumidor. Hipossuficiente é a palavra legal. Particularmente, um consumidor contra uma loja muito grande, vamos citar uma que já faliu, as lojas Mesbla, por exemplo. Qual chance ele tem diante de uma magnitude que era aquele império? Muito pouco. Então essa inversão ela acontece e a prova é da empresa. Até porque como é que ele vai provar que não deve? É o fato negativo. Exatamente. Como é que você prova um fato negativo? E o judiciário tem entendido dessa forma. Então ele tem o hábito de conceder tutela por isso, para que seja retirado o nome. Se o nosso fornecedor não tomou as precauções, tem um contrato assinado pela pessoa, uma cópia do documento pessoal ou alguma outra coisa, fica difícil provar. E provavelmente, ainda que indevida a cobrança, ou ainda que devida, o consumidor vai ganhar a ação provavelmente. Mas não é certeza, porque a ação judicial está sujeita a risco, está sujeita a entendimentos diferentes e está sujeito, claro, à atuação profissional de cada um. Entendi. E com relação aos valores da indenização, essa é a pergunta de R$1 milhão. Essa é a melhor pergunta de todas. É que todo advogado gosta de ouvir. Mas valor. Toda boa pergunta tem que ter uma boa resposta. Mas aí é difícil, hein? Dano moral. Dano moral, como você bem disse, ele tem aquele instituto pedagógico. Infelizmente, nós temos alguns valores que não são compatíveis com esse instituto. Um dano moral de 2 salários mínimos, por exemplo, contra uma grande loja de redes, é ínfimo para essa loja. E essa loja ela tem um orçamento para perdas e danos anual, ela simplesmente vai jogar isso e vai continuar fazendo as atitudes indevidas contra o consumidor. Por isso que o PROCON tem que atuar bem, para que haja uma multa administrativa, haja uma fiscalização, e daquela forma que a gente conhece como mas que ao longo do tempo, aquele consumidor ele tem uma proteção maior de todas as lojas. O dano moral hoje é uma questão que já está pacificada, já existe dano moral nessas negativações indevidas, inclusive é o que nós chamamos de dano moral natural, ele é puro. O simples fato da negativação já gera o dano moral, porque é presumido. Nós temos uma expressão latina que é in re ipsa para essa situação, mas para o consumidor, para quem está nos assistindo, aliás, ele é um dano moral puro. Por ele mesmo já gera negativação, porque é presumido. Imaginem, uma loja não consegue fazer financiamento, não consegue passar cheque, não consegue abrir conta em banco. O transtorno que essa pessoa tem. E nesse momento que nós estamos, financiamento imobiliário, que é o grande boom atual. Imagine perder a chance de comprar um imóvel ou uma casa própria porque está negativado indevidamente. É muito complicado. Então o dano moral ele é puro. Já está pacificado no STJ essa tese, inclusive nos tribunais de justiça. Hoje nós já temos essa definição. E valor vai de 1.000 a 1 milhão, depende de cada situação. Né? O STJ tem mais ou menos um parâmetro. Há pouco tempo aí vi um tipo de uma tabela sobre para cada espécie de dano, né? Nós vamos ter um determinado valor. Nas relações de consumo locais aqui, na verdade é 2, 3 mil reais, quando se consegue, já pode festejar, né, Rodrigo? Talvez essa situação mude, porque novidade, coisa nova. Agora, no mês de setembro, o STJ paralisou um recurso especial para que sejam fixados critérios de indenização por dano moral para negativação indevida. Foi o recurso especial 14.46213. Ele vai ser julgado no hoje CPC no 513C, naquele rito dos recursos repetitivos. Ele recebeu o registro de número 937. Super recente. Os recursos especiais sobre essa matéria ficarão sobrestados agora nesse momento. Isso não afeta primeira e segunda instância, vai acontecer normal. Só mesmo a nível do STF. E aí depois a posição adotada para ele vai ser estendida para os demais. Com certeza. E tem que padronizar mesmo. Praticamente, pelo menos para tirar a dúvida do consumidor. Eu vou te fazer uma última pergunta, porque lamentavelmente o tempo já está indo, mas é uma pergunta que tenho certeza que é esclarecedora para o nosso telespectador. Uma pessoa foi negativada indevidamente e ele já tem outras negativações anteriores. Tem dano moral nesse caso ou não? Outra pergunta de 1 milhão. Depende.
Num primeiro momento, a gente tem que ver se essas outras negativações também são indevidas. Porque muitas vezes acontecem negativações em massa. Se ele teve o documento roubado, por exemplo, essas negativações ocorrerão em vários estabelecimentos comerciais. E fica injusto para o consumidor não ganhar dano moral de outras negativações que já existem. Nesse caso, então, nós, advogados, elaboramos uma tese com base nisso, onde não se aplica uma súmula do STJ, que é a nossa súmula 385. Essa súmula, para quem não conhece, são os entendimentos já pacificados no âmbito do STJ, em alguns acórdãos. Então se entendeu que a negativação indevida, quando acontece para um consumidor que já tem uma negativação devida, aquela que é dívida, não incide dano moral. Porque de fato tem um bom sentido essa súmula. Imagine que ele já estava negativado, ele já estava privado do crédito. Por que então dar um dano moral para ele se ele mesmo já causou uma situação semelhante? Nesse caso, então, ao menos por hora, o que nós temos nessa súmula, não há incidência de dano moral. Salvo, claro, se aquelas outras negativações são indevidas. E aí, a gente não pode tirar. Fazer a prova. Vamos fazer a prova. É interessante essa súmula que você colocou, porque, veja, ela está relativizando o ilícito praticado pelo mau fornecedor. Porque, assim, se eu tenho negativações devidas, isso não diminui a culpa, é uma outra tese, naturalmente, não diminui a culpa do outro. Aqui na mesa já tem conflito entre o entendimento de um colega e outro de outro. Né? Ainda bem que não existe um processo de interesse de ambos em disputa. Não, porque em direito é natural, existe o ponto e o contraponto, né? Mas infelizmente... Nós esperamos que o STJ, no julgamento desse recurso especial, ao menos coloque alguma coisa com relação a essa situação. Porque um outro problema, só para a gente finalizar a mesa, nós temos alguns consumidores que são negativados por R$30. Ele recebe um valor de dano moral. Outro que é negativado por R$2, R$3.000. É o mesmo valor de dano moral. Outro negativou pior, R$15.000. É o mesmo valor de dano. Tem que existir um critério de fixação. Aquele consumidor, não que não seja, a negativação tem os mesmos efeitos, mas na praça é muito mais feio dever R$15.000 do que R$30. Olha lá, a gente tem a divergência. Eu acho muito mais vexatório ser negativado por 30. Quer dizer, quem foi negativado por 30, mas a pessoa não tinha R$30 para pagar, porque assim, hoje não ter 15 mil é até razoável. Agora não ter R$30, a pessoa está pobre de maré de si. E de repente ele não está. Um gato para puxar pelo rabo. Exatamente, como a gente sempre fala. Pois é, então vejam os telespectadores que aqui na mesa nós vamos ter que mudar o nome do programa. Eu vou ter que transformar isso aqui num programa de debate, porque as divergências entre o entrevistado e a entrevistadora são... Aliás, é isso que apaixona no direito, né? Nada é definitivo, tudo é possível ser discutido e as teses vão avançando e os resultados vão se alterando. Né? Se fosse tudo fixo, tudo colocava numa maquininha e resolvia todos os problemas. Doutora Rosana, lamentavelmente o tempo acabou. É uma pena. O debate acabou. Ele teimou que é debate. É o contra e o contraponto, né? Ainda o bem nosso que não telespectador. temos processo em comum, não? Não, mas veja, o nosso telespectador, ele pode ter uma postura diferente. Com certeza. Né? Então, lógico que eu não tenho uma verdade, assim como ninguém tem. Que eu estou brincando. Eu sei, lógico que eu sei disso, né? Mas infelizmente, né, o tempo terminou, como o Clóvis colocou. Rodrigo, eu te agradeço demais. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para o nosso consumidor negativado, para o nosso consumidor não negativado, para o futuro negativado e para os nossos colegas advogados que vão atuar. Isso, ele vai, o nosso colega advogado que nos prestigia, ele vai atuar na solução desse problema, porque a gente brinca com a negativação, mas veja, para uma pessoa, a gente tradicionalmente recebe isso dos pais. A gente só tem um nome. Ou o que é eterno é o nome. Tem posturas contrárias sobre isso, nós já tivemos aqui. Mas o nome da pessoa é muito importante, né? Então, existe remédio, existem procedimentos jurídicos para coibir isso. Mais uma vez, eu te agradeço demais a presença. Esperamos contar com você numa outra oportunidade para um debate um pouco maior. Sou eu que agradeço pela oportunidade. Vou adorar estar no debate contra você, mas a gente escolhe um tema mais
mais ameno, né, Rodrigo? Ou mais difícil, né? Também ficaria muito legal. Mais gostoso. Muito obrigado a você que nos assistiu, né, até esse horário, no nosso programa, nesse momento que nós nos divertimos aqui, transmitimos informação. Desejo a você um bom dia ou uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, telespectador da TV Destaque, e até uma próxima oportunidade.